vai ter nossa aterrissagem agora, nossa prática de relaxamento. Para quem está chegando pela primeira vez, né? A Manuele participou semana passada, a Sueli, o que a gente vai fazer inicialmente é um aterramento que a gente fala, ou um check-out, como diz o Dr. Rogério, que vai estar aqui semana que vem, para a gente trazer a consciência de volta ao momento presente. E aí eu vou trazer uma dinâmica, e essa dinâmica eu até pensei como é que a gente vai adaptar ela dentro das condições de vocês. Eu vou mandar um link. Nesse link vocês vão interagir e a gente vai ver as respostas aqui em tempo real. Se não der certo, eu consigo fazer por aqui também para vocês, mas depois da aterrissagem eu explico e, dependendo de como flua, talvez a gente vai ter mais uma prática. Se não, a gente se mantém nesse exercício e nos temas que a gente vai trazer do livro da Christine, tá? Para a gente poder começar, eu vou convidar vocês a buscarem a postura de autoacolhimento, levar um pouco de conforto e bem-estar para vocês. Eu mutei os microfones, depois da prática, ela vai falar em quadro, tá? Então, quem puder se sentir confortável, fechar os olhos. Assim a gente vai reduzindo os estímulos externos, reduzindo as experiências que vão nos arrastando. E aos poucos a gente vai fortalecendo esse estado de consciência e atenção ao nosso momento presente. Como o professor Alex, semana passada, fez uma prática de relaxamento muito agradável, hoje eu vou trazer um exercício de foco atencional na respiração. É um exercício simples, mas com muita potência, porque nesse momento a respiração se torna a nossa âncora. Ela nos resgata quando a gente é levado por um pensamento, por uma lembrança, por um diálogo mental. Então, nesse momento, né, se você puder, ao longo da prática, também proporcionar mais conforto para o seu corpo ou para você, preparando ele durante o exercício, vocês podem ajeitar o ombro, a coluna, as costas. E é nesse movimento que agora a gente traz a atenção para a nossa respiração, apenas observando, conhecendo o fluxo do ar que entra, o fluxo do ar que sai. Não há nada que vocês precisem se preocupar. Não há nenhuma responsabilidade externa que precise ser atendida agora. Nada que aconteceu ou que está por vir faz parte da sua prática. Apenas a sua consciência do momento presente. Então, conforme a gente vai acompanhando essa entrada e saída do ar, a gente pode trazer junto com a inspiração um estado interno de entrega, de soltura, e fortalecer isso ao expirar, relaxando, levando alívio para o corpo. Inspire, solte, expire, relaxe. Não é nossa intenção aqui influenciar na respiração, ter controle de alguma coisa. O nosso intuito, ele é puramente gentil.
e estar presente é oferecer a nossa presença gentil e acolhedora. É observarmos a nossa experiência de uma forma aberta, sem julgamentos, sem críticas. Apenas note o ar entrando, o ar saindo. Não existe um jeito certo de estarmos ou nos sentirmos agora. Nesse momento, nós apenas observamos a experiência tal qual ela é. E a gente pode expandir ainda mais essa percepção da respiração, trazendo essa atenção para o nosso peito. Observe o movimento do seu peito ao inspirar, os músculos que são ativados e os músculos que contraem ao expirar. Note como o seu corpo se expressa ao inspirar. Agora vai ampliando o seu campo de percepção, levando a sua atenção para o abdômen. Ao inspirar, observe o movimento do seu abdômen. Observe como é inspirar, como é expirar. E o que quer que surja na sua experiência agora, receba tudo com acolhimento, com abertura e gentileza. Não avalie, não analise a sua prática. Traga para si o sentimento de aceitação gentil e a consciência de como as experiências se dão a partir da sua respiração. E agora, para a gente concluindo esse exercício, soltem essa atenção direcionada e descansem nesse espaço interno da consciência. Relaxem, não há nada que precise ser focado, sustentado ou direcionado. Apenas esteja aí em descanso. Para a gente concluir, observa como você está se sentindo, perceba como você se encontra agora. Não analise se é uma sensação boa ou não, se é uma experiência agradável ou desagradável. Pode ser que você se sinta mais tranquilo, mais relaxado ou não. Então, apenas se familiarize com a sua própria experiência.
E aos poucos a gente pode ir trazendo movimento para esse corpo. Perceba que você precisa agora fazer um movimento, um alongamento. E aos poucos a gente pode ir abrindo os olhos e chegando. Oi, Yolanda, oi, Dorinha. Dorinha não conseguiu ativar o microfone. Gente, deixa eu só mandar um áudio para ela. Enquanto isso, vocês dão um gole na água ou vão buscar água se vocês tiverem esquecido. Então, como é que vocês estão? Bem, Iba. muito bem. Ó, se eu não me engano, esse aqui é o nono encontro que a gente está tendo em cima da obra da Christine. Olha a quantidade de coisas que a gente já trouxe para os nossos bate-papos ao longo desses encontros, né? Hoje, a proposta, oi, Graça, a proposta bonita hoje, a proposta é a gente fazer uma síntese, né, de tudo que a gente assimilou até aqui de uma forma dinâmica. Então, o exercício, gente, ele é basicamente um aplicativo. Eu vou botar o link aqui no chat e o link lá no grupo do WhatsApp. Vocês não precisam sair da reunião para ir para esse chat, tá? Automaticamente você vai e vocês vão ver quando vocês abrirem que eles têm uma aba para ser preenchida e o botãozinho de envio. Basicamente é o quê? A gente vai trazer todas as palavras, frases ou expressões que a gente assimile como benefícios do conhecimento que a gente assimilou sobre a autocompaixão. Esse autocuidado, essa bondade, né, a clareza, ou qualquer outra expressão que vocês queiram trazer. E assim a gente vai montar uma coxa de retalhos. E em cima dessa coxa de retalhos a gente vai rememorar algumas coisas que a gente aprendeu até aqui, tá? Eu vou colocar o link para vocês. O aplicativo ele é muito simples. E a pergunta que eu trouxe é quais são. Ah, sem problema, Márcia. Quais são os benefícios da autocompaixão? Mandei o link no pausa. Quem conseguir clicar. Quem não conseguir acessar, também não tem problema. Daqui, vocês me falando, eu consigo preencher também. Vou jogar o link agora aqui no chat do Zoom. Se ficar mais fácil para vocês. Quando vocês clicam no link, vou tentar mostrar minha tela aqui. Vocês vão ver essa telinha. Vamos ver se vai dar para ver. Vocês estão vendo aí? Aqui você tem a lacuna de preenchimento e aqui o envio. Vocês podem enviar quantas vezes vocês quiserem. E eu vou projetar aqui para a gente vendo juntos e construindo essa coxa juntos, tá? Então, abrir o aplicativo, escreve ali para você quais são os benefícios da autocompaixão. Uma frase, uma palavra. Mais clareza, mais equilíbrio, serenidade, tá? Pode ser uma palavra. E aí eu vou projetar aqui conforme vocês forem respondendo. Ó, já tem coisas. Vamos montar a nossa coxa de retalho juntos. Vocês estão vendo minha tela aí? Estamos?
Fiquem à vontade, escrevam. Estamos. Amorosidade, paz interior, autocuidado, compaixão, serenidade. Se alguém não conseguir e quiser colocar aqui no chat, eu escrevo também, tá? Ó, Yolanda colocou paz. Yolanda, você está no aplicativo? Eu vi paz lá também. Tudo que vocês lembrarem que remeta ao que a gente aprendeu sobre autocompaixão. Perdão, autocuidado, equilíbrio das emoções, melhora da qualidade de vida, amor próprio, bem-estar, bondade comigo, compaixão, confiança, superação da mente agitada, liberdade, paciência. O que é abertura para as emoções, amorosidade, paz, aceitação. Aceitação já tem aí? Acho que não, né? Vocês estão vendo aceitação? Paz tem. Não tem problema escrever errado, tá? Os meus estão indo até sem cedilha e tio aqui. Clareza da dor, servir, leveza, entrega. Coloquei a humanidade em comum, merecimento, vontade, amor pleno, respeito ao próximo. Que bonito isso. O que mais, gente? Coloquei resiliência, paz na tempestade, plenitude, não sei se já tinha lido. Melhor que amorosidade, gentileza e serenidade fica no meio, assim. Eles não saem dali. Superação da mente agitada, superação do sofrimento, gratidão, viver com leveza, querem adicionar mais algum?
Autocontrole, eu não sei se eu já tinha lido esse. Ah, deixa eu olhar o chat. Perdão, resiliência, tá aqui também, Irene Holanda. Autoconhecimento, muito bom, Cris. O que a gente mais fala, a gente esqueceu, né? Autoconhecimento, equilíbrio, gentileza, autopercepção. Não sei se eu tinha lido autocontrole, serenidade, coloquei trégua, menos criticidade, segurança, aceitação do sofrimento, alegria interior. Você pôs, Cris? É porque você está colocando aqui no chat, você está escrevendo também, né? Microfone. Não, você não está escrevendo Não, eu estou escrevendo no chat porque eu não me acertei no, na ferramenta? na Ah, ferramenta. achei que você estava escrevendo, né? Estou meio embolada hoje, nem. Eu falei, depois eu vejo isso. Ah, achei que você estava Mas é escrevendo que, horrores aqui no chat, Cris. é que eu escrevi e Ah, foi, acho que para Irene, direto, e depois eu copiei e colei tudo para todo mundo ver, assim, hum, no chat. entendi. Mas eu Pô, acho que tem um pouquinho de cada sentimento, cada palavra que está escrita aqui, viu? vamos falar sobre todos eles, hein? Oh. Vamos ver se a gente consegue. Legal. O que que vocês acharam? Podem abrir o microfone, quem quiser, tá? Olha a amplitude que a gente conseguiu colocar a autocompaixão, né? Olha como que ela pega tantos campos da nossa vida. Ah, tem um que eu quero acrescentar aqui. A frase não dá, mas é autorrelacionamento amoroso. Deu mais de 25 letras. Vou interromper. Você está de destaque, Cris. Gente, quando a gente pensa, agora eu quero ouvir vocês, né? Quando a gente pensa nessa gama de percepções a respeito da autocompaixão, onde que entra, por exemplo, vou pegar algumas palavras soltas para vocês, né? Onde que entra a autoconfiança quando a gente fala de autocompaixão? Onde vocês percebem É, a autoconfiança? é quando, se a gente se cuida, né, com a autocompaixão, a gente se sente mais confiante conosco mesmo, mais seguro, de bem conosco mesmo. Acho que é nesse sentido. Uhum. Eu acho que a gente É, se dá um desconto com a nossa autoconfiança. Quando você tem a baixa autoconfiança, assim, e você tem uma compassividade consigo mesma, você
você eleva a sua autoconfiança, você se joga mais para o mundo. Eu acho isso. Dorinha, você queria falar? Estou até agora tentando, caía toda hora, não entrava. Ainda bem que Até você foi agora. persistente. Pois é, já está quase desistindo. Eu vou tentar só mais uma vez. 2 vezes caiu. Está com essa maneira de cair. Gente, não pode, está fazendo tudo certinho. Entrei pelo telefone e não tinha, também não deu. Se ué, o negócio aqui está feio, mas eu sou persistente, eu sou teimosa. Que bom que deu certo, Dorinha. Gente, quando a gente fala de perdão dentro do campo da autocompaixão, parecida? Eu entendo que quando na autocompaixão que eu tô falando de mim, né? Esse perdão, eu entendo que mesmo que o que eu fiz não teve o resultado que eu esperava, mas eu ganhei experiência. E eu não fico me punindo, me culpando. Então, Uhum. assim, aí eu já estou isenta de um perdão, porque eu me compreendi e me aceitei. Aceitei a situação como foi. E o anterior, quando é da autoconfiança, eu percebo assim que quando eu estou nesse autodesenvolvimento e eu confio mais em mim, a opinião do outro é do outro, não é mais minha. Então é o olhar que ele me vê e não com o que eu me vejo. Aí eu confio nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Bom, bem mais. Vocês estão expert na obra da Christine agora. Vocês podem levar esse material já para mais pessoas. Quando a gente fala de superação da mente agitada, como que a autocompaixão nos auxilia? Reprova isso aqui hoje, hein? Vou começar a chamar pelo nome, igual a Dorinha faz. Para responder. Microfone, da hora. Tá falando com ele fechado. Se é alguém tão quietinho lá, eu digo, você poderia comentar para a gente? É, Quando a gente fala superação da mente agitada, como que a compaixão está atuando aí, gente, no entendimento de vocês? Yolanda falou que não consegue abrir o microfone. Eu paro e me pergunto por que que eu tô conversando tanto, por que que eu não respiro um pouco? Assim, calma, tá tudo certo. E é uma respiração mais suave, mais tranquila. E buscar também o porquê de tanto pensamento, né? Tanta Uhum, agitação interna. E perceber se é meu ou se eu estou sofrendo alguma influência. E o que é meu, eu ver o que que eu posso fazer. Se é do outro, eu deixo com o outro. Não é uhum, responsabilidade minha. uhum. Tem mais? Quando a gente trabalha a Achei. autocompaixão, a mente já não está mais agitada. Hum. Fale-me mais Posso? sobre isso, Cacheta. Pode falar, Graça. É, foi até eu que pus isso aí, não sei se alguém mais pôs. Acho que é ficar no presente, no aqui, no agora, né? E a mente vai acalmando. Eu acho que a respiração é uma ferramenta incrível, né? A meditação pela respiração traz a gente para esse momento. E aí é uma altamente benéfico e é uma autocompaixão para a gente mesmo, né? Você para de remoer pensamentos, de se culpar, culpar o próximo, e não ficar com aquele turbilhão todo que o ser humano normalmente traz, né? Então, é um aprendizado, para mim, fabuloso, você deixar os pensamentos para lá, se acalmar, né? Então, é autocompaixão, com certeza, muito, muito forte. Por aí.
E aí eu fico pensando aqui, jogo uma semente para vocês, para a gente semear ela junto, né? Sempre, será que sempre a gente consegue? É sempre possível, no momento onde a gente está muito identificado com essa mente ruminativa, com uma coisa chata que aconteceu, com um evento passado, né? Uma fala que a gente ouviu e que não digeriu, um desentendimento no campo familiar. A gente sempre consegue trazer esse campo da compaixão para a nossa vida, ou vão ter momentos que a gente não vai conseguir? O que que vocês acham? Eu tenho certeza que tem momentos que dura 3 dias. É isso que ela falou mesmo, demora muito às vezes, né? Combinando aquilo. E às vezes a gente fica envolvido, né? Então, a ideia da autocompaixão, para a gente puxar até um pouquinho para o campo da inteligência emocional, não é a gente não ter as experiências ditas desagradáveis, né? A compaixão, ela pode nos ajudar a abrandar as experiências em diferentes níveis, mas falar, só porque eu passei a exercitar a autocompaixão, a experiência não vai existir, a experiência que eu chamo de negativo, sentimento negativo, desagradável, na verdade, é um ingrediente a mais que a gente coloca na nossa sopa. Porque imagina comigo, se antes existia ali dentro de mim aquele juiz, né, aquele crítico, fiz uma coisa errada e ali eu fico me condenando pela minha falha, pelo meu erro, pela minha incapacidade de mudar aquilo. E aí eu trago esse olhar compassivo para somar na minha experiência. Então, se antes a gente só agia a partir do lugar da dor, do sofrimento, do medo, da preocupação, a gente adiciona a compaixão. Como diz a Christine, a gente dá um abraço na nossa dor, a gente dá um abraço nos nossos estados de sofrimento, porque a gente tem que entender que sofrer, viver experiências desafiadoras, lidar com sentimentos ditos ruins, eles acontecem, eles são parte da nossa experiência humana. Quem nunca sentiu raiva? Né? Quantas vezes a gente não sente raiva ao longo de uma semana? Ou sente medo, ou se sente injustiçado, preocupado com alguma coisa que aconteceu ou que ainda vai acontecer, né? Aconteceu é uma depressão, vai acontecer ainda gera uma ansiedade. Então, quantas vezes a gente não vivencia esses processos? Mas como que a gente se posiciona quando a gente encara eles? A nossa mente começa, né? Nosso campo emocional está ali se expressando e a gente talvez não quer entrar em contato com aquilo, não quer olhar para aquilo, mas aquilo está acontecendo. Então, a compaixão, ela vai entrar como um tempero, ela vai trazer o quê? Essa abertura, essa receptividade ou esse acolhimento, para que a gente reconheça pelo menos que a gente sofre com aquilo. Eu tive uma experiência essa semana, onde eu estava tendo um episódio de raiva muito forte. Eu estava totalmente tomada pelo meu sentimento. Na hora, minha mente ela começou assim, de novo, mais uma vez. Por que que está acontecendo logo agora? Será que vai ser sempre assim? Todas as vezes eu vou ter que lidar com isso dessa forma? Será que nunca vai mudar? Nossa, mas eu leio tanto, eu estudo tanto, eu pratico com o pessoal, eu faço as minhas práticas, eu leio livros edificantes, né? Aprendo tanto com tanta gente, e é isso? Eu vou ficar preso nesse ciclo ruminativo? Aí eu só lembrei, gente, da parte que a Christine fala, que a realidade ela é o que é. Aí eu falei, então tá, vou parar de brigar com isso. Estou triste, estou chateada, estou com raiva, então eu vou aceitar que isso está acontecendo agora. Mas aquela emoção forte, que eu percebi que meditação naquela hora não me ajudava, trazer os conceitos da autocompaixão não me ajudava. Eu não conseguia, com nenhuma ferramenta que eu consegui, que eu conheço, remediar, apaziguar, acolher ou fazer qualquer movimento de tão forte que estava aquela emoção. Aí eu fui para um outro grupo de estudo. E nesse grupo de estudo eu comecei a acessar aquilo que era falado, né? As minhas conversas com os meus colegas e as minhas trocas, eu percebi que sozinha eu não ia dar conta de regular aquela emoção forte. Mas o ambiente, a fala, a comunicação, as trocas me ajudaram a regular aquela emoção. E aí, depois que passou, né, quando veio a clareza que eu posso falar que é um estado de mais paz, tranquilidade, né, ver o que realmente está acontecendo, eu respondi o meu pensamento. Eu falei para o meu pensamento, então, não foi igual. Eu não passei por aquela experiência de forma igual. Por quê? Porque ela durou menos. Se antes eu ficaria dias remoendo, uma semana remoendo, uma vida guardando ressentimento com relação ao ocorrido, aquilo me veio numa experiência de horas. Se antigamente eu brigava,
eu consegui interromper o conflito antes e só viver a minha experiência com a raiva, com a tristeza. E se antes eu não encontrava recursos, dessa vez eu percebi que abrir mão de tentar encontrar um recurso, me oferecer a permissão para que aquilo acontecesse, naturalmente outras experiências trouxeram o alívio que eu buscava. Então, essas experiências, gente, elas são muito únicas, são muito particulares. E nem sempre a gente vai conseguir colocar aquilo que a gente sabe em prática. Mas o simples fato da gente começar a aceitar a experiência da forma como ela é, nos permitir sentir, já é um grande passo. Então, se eu permito sentir a raiva, eu interrompo essa conversinha mental. De novo, para quê? Por quê? Quando que vai passar? Tá ruim. Aí depois eu posso talvez conseguir trazer alguns ensinamentos da Christine, por exemplo. Nesse momento eu estou sofrendo. A raiva traz sofrimento para nós. A tristeza nos traz sofrimento. Então eu começo a validar minha própria dor. Para a partir dali, talvez com o tempo e a minha prática, eu conseguir ser um pouco mais amoroso comigo. Falar, bom, nesse momento eu não sou capaz de fazer nada, então eu vou me oferecer um colo, um abraço, né? Um espaço onde seja permitido sentir, que a gente vem de uma cultura que não é permitido sentir. Paralisou. Tudo isso impacta a nossa mente. A gente interrompe a mente. E aí a gente expressa e vivencia um pouco mais de serenidade diante de um conflito. A experiência ruim sumiu? A raiva sumiu? Ela teve um momento de chegar, ela teve um pique e ela partiu. A vivência. Chegou. Pode Mas continuar eu aí, acho que é gente. isso mesmo, ó, Cacheta. A gente às vezes tem uma percepção das coisas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com que a gente está acostumado, e aí você começa a perceber um padrão daquele que você não gosta, e não é. E aí, quando você consegue ver isso no seu entorno, em um grupo externo, aí você consegue perceber e, tendo autocompaixão, você consegue aplicar aquilo nesse teu cotidiano, nessa coisa que você acha que é um padrão, e que com o treinamento as coisas vão sendo alteradas, as coisas vão mudando. A gente vai evoluindo para algum lugar, mas a gente vai mudando. Ela Que ela vai mesmo evoluir. falou, "Pô, eu participo disso, participo daquilo, e está acontecendo comigo, por quê?" Então, na hora que ela compartilha, a leveza entra, né? E ela dá conta de sobreviver esse momento. E acolhe. É essa serenidade, né, que a gente busca, a gente aprende, né? Com o tempo cada vez a gente vai melhorando um pouquinho, mas sempre a gente tem que estar voltando e treinando mesmo, né, essa serenidade, É um né? treino. É um treino, né? Raman Ramarish, ele falava assim, olha, se o problema tem solução, por que que você está preocupado? Se não tem, então não há de que você se preocupar. Ramana, ele falava muito isso, que é um sábio indiano, né? Hum. E quando se fala também em sofrimento, sofrimento é uma energia, né? Que a gente coloca na dor, porque dor todos nós temos, né? Uma dor de cabeça, uma dor de um ser que partiu, né? Mas sofrer é outra coisa totalmente adversa, diferente, né? O sofrimento é uma energia que a gente coloca na dor. E deixa tomar conta da gente, né? Então, se É, você se não existe, está na mente, né? Claro, né? A gente que chama. E tem gente que se alimenta do sofrimento, é um vício. Eu acho que são nocivos. Isso se torna um hábito, porque né, na, Graça? Isso se Hã? torna, ficar se alimentando de estados emocionais de dor, sofrimento, é um hábito que a gente fortalece, né? Começa a É, viver naquele estado, naquele padrão emocional e vai gerando um hábito, fortalecendo esse tipo de postura. E aí aquilo que é algo simples se estende. Que aí vem as nossas narrativas mentais, vem aquelas emoções fortes, aí a gente fica ressignificando aquela experiência, estou sentindo essa dor porque aconteceu isso,
né? Então, a gente regula esse pensamento, esse movimento, quando a gente tira a atenção dessa narrativa. Nossa, nesse momento eu tô com raiva. Tá, então deixa eu trazer essa atenção para a raiva no corpo, por exemplo. Então, como que é sentir a raiva no corpo? O corpo formiga, aumenta a circulação sanguínea, já não tá mais naquela, eu tô com raiva por quê? Porque o fulano falou aquilo, mas o ciclano tinha dito o contrário, aí não acreditaram em mim, aí eu fiquei mal na história, aí eu não pude me redimir, aí eu vim para casa, aí eu comecei a pensar como eu sou uma pessoa infeliz, né? Como eu tive o infortúnio de ter passado por isso, como eu sou vítima da vida, e isso sempre acontece comigo, aí eu me lembro que 10 anos atrás isso aconteceu comigo, e aí eu começo a achar que eu sou uma pessoa que sempre me dou mal, que as coisas não dão certo para mim. E aí, sabe-se lá até onde a gente leva essas conversas. Não, meu fulano me olhou torto, mas acho que ele me olhou torto porque isso aconteceu. Aquilo talvez a pessoa está com dor de cabeça. Mas a gente cria narrativas e histórias em torno das experiências, né? Cria a historinha direitinho, né? Cria uma história, impressionante. Agora, eu notei que depois que a gente está treinando aqui essas meditações, pelo menos na minha experiência, eu consigo muito mais localizar quando eu vou ter o estresse e eu já consigo acolher e frear. E outra coisa também, eu vejo muito no outro uma certa assim, ignorância, né? Que as pessoas vivem aquele drama, repetem e não têm noção que aquilo ali está tomando conta dele, né? Aí você fica com vontade, como eu tenho aquela característica de querer salvar a pátria, o mundo, né? Então você quer, principalmente com família, você vai, né? E quer aplicar aquilo, mas é um aprendizado lento e individual. Claro que com o exemplo você pode ajudar, mas é uma coisa incrível como eu enxergo mais esses hábitos que trazem você para esse mental muito louco que a gente vive. Claro que a gente não se liberta totalmente, a não ser que a gente ilumine, mas eu acho que para iluminar está difícil aqui, né? Não, mas, por exemplo, nessa situação sua, Graça, a gente tem tanta coisa que a gente gostaria dentro de nós e a gente pensa, poxa, se as pessoas mudassem isso, assim, ela ficava mais agradável, o convívio ficava melhor, ela deixava de ser tão chata ou inconveniente. A gente tem essas percepções a respeito do outro, mas o que está mais ao nosso alcance fazer? Não é o movimento externo, é o interno, né? Então, peraí, quando a Graça pisca o olho direito desse jeito, eu sinto um incômodo. Né? Não, peraí, então deixa eu ver qual é a minha relação com aquela piscada do olho direito da Graça. Para quê? Para que eu não crie aversões com a forma do outro ser. Então, é por isso que aqui eu gosto muito da palavra aceitação. Depois que eu peguei ela assim nas minhas leituras, nos meus estudos, fica tudo mais fácil. Por que que a gente tem tanta resistência em aceitar aquilo que a gente não concorda? Às vezes é você mesmo que tem aquele problema e está vendo no outro. É o É, mas, espelho. mas vem dessas aversões que a gente vai falando, né? A aversão traz o quê? Para nós sofrimento. Se eu sinto aversão pela forma como alguém defende uma ideia, ou tem uma postura familiar, ou lida com a criação dos filhos, né? A minha não aceitação das coisas tal qual elas são gera um sofrimento para mim. Então, a aceitação de olhar as coisas tal como elas são, que nem a emoção, né? Nossa, eu senti, eu tive um episódio forte de raiva, tristeza, chateação, é o que é. E nós não temos controle, né? Pode falar, Graça. Essa frase é perfeita, né? A Uhum. realidade é o que é. As coisas são o que são. E muitas vezes é a nossa não aceitação, ou como eles falam, né? Esse é o tema que eu acho que o doutor Rogério quer trazer para a gente: apegos e aversões. Aquilo que a gente teme perder traz sofrimento. E aquilo que a gente não quer estar em contato traz sofrimento. Não quero estar em contato com a minha raiva. Porque quando ela vem, eu perco uma certa clareza. E ela é incômoda, a sensação no peito, né? Então eu não quero entrar em contato com aquilo, mas a experiência emerge, eu querendo ou não. E se a experiência é média, querendo ou não, ela tem o momento dela de chegar, o pico dela, né, o extremo da minha raiva, da minha tristeza ou do meu medo. E ela vai ter uma hora para ir embora. Pelas nossas experiências humanas aqui, a gente sabe o momento, né, o tempo, no sentido assim, a gente sabe que chega, fica, passa, né, sem que a gente tenha domínio ou controle sobre, que é impermanente. Então, se acontece com a gente, se essas experiências perpassam a nossa vida, o melhor não seria a gente receber elas com menos resistência?
É que nem o exemplo da gente receber uma visita que a gente não gosta. Mas talvez é um familiar e a gente precisa receber aquela danada, aquela visita. Não tem como, né? A gente evitar aquela visita. Então, o que que a gente faz? A gente se prepara muitas vezes, né? Para Põe a talvez vassoura, criar. Como é que é, Graça? põe a vassoura atrás da porta. Põe a vassoura atrás da porta, esconde os objetos perfuro-cortantes, deixa o ambiente o mais agradável possível, talvez evita fazer coisas que aquela pessoa não se sinta confortável, que abriria campo ali para algum desentendimento. A gente se prepara. Esse preparar para receber a visita é quando a gente medita. Nós nos preparamos, né? Nós meditamos, trazemos a consciência de volta, aí chega a visita. Talvez a visita nem avisou a hora que chegava. Ela chegou. E aí, todo aquele incômodo, aquela inquietação, a gente vai trabalhando, né? Essa presença, essa consciência, essa bondade pelo desconforto que isso gera na nossa vida, para que a gente possa ir atenuando, né? Abrandando, oferecendo um respiro para nós mesmos em meio ao desconforto daquela presença. Mas a gente sabe que uma hora ela vai embora. Então, a aceitação, ela tá aqui, ela vai ficar hospedada aqui um tempo e é isso. E não há nada que eu possa mudar nesse momento com relação a isso. Então, eu torno o ambiente, as condições, o mais acolhedora para mim e para o outro, né? O mais pacífico e leve possível. É Então, aí que é entra a aceitação, né? É que você acabou, que você falou no início, né? Aí entra a aceitação. Não, ela vem, é um período, então eu vou me preparar não para é para isso, sempre, ela não vai mas vamos morar me preparar comigo. sem, e é um preparar sem gerar ansiedade e repúdio, né? Porque eu não quero ter aquela sensação, porque às vezes não é o que é, às vezes é a sensação que a coisa causa Uhum. para gente, né? E que vai causar uma sensação ruim. Aí você já fica esperando aquilo e às vezes não. Se você abraçar, às vezes aquela sensação não nem vem. Você descobre coisas novas. Diga, Graça. Não, é você cria expectativa e aí o encontro vai ser pior. Se É, você pega, aceita e relaxa, de repente a pessoa vem com um outro propósito ali de conversa, de traz uma coisa nova, um aprendizado. É, Lembrando isso na nossa meditação, é quando a gente senta para meditar e pensa assim, não, hoje eu vou ter uma prática maravilhosa, né? Cheia de expectativa. Vou meditar com a Aline, aí eu vou focar, ela vai fazer uma condição aqui de 20 minutos, assim, eu vou sair daqui zen. Aí sai da prática irritado, agitado, sente que em vez de relaxar ficou mais tenso, tentou evitar uns pensamentos, não conseguiu, porque amanhã tem prova, tem alguma coisa importante, ficou pensando nisso e no pior que isso pode acontecer, aí sai revoltadíssimo. Por quê? Porque teve expectativa com relação à visita, né? E quando a gente solta a expectativa, traz a aceitação de que as coisas estão acontecendo, nós estamos sentindo, nós sentimos, né? Ah, essa pessoa chega, eu me sinto de tal forma. Então, eu olho para a experiência de sentir aquilo até onde é possível, né? Até onde eu consigo. E a partir daí, oferecendo também esse cuidado, esse abraço, né? Porque o desconforto está ali. Eu sinto a avalanche emocional diante daquela experiência. Não tem como eu arrancar aquilo ou evitar sentir aquilo, né? Um exemplo de dar um parente. Não tem como eu tirar o parente da minha vida. Ele é parte da minha vida, né? Então, como que eu lido da melhor forma possível com isso? Então, tá vendo que meditar ou trabalhar com autocompaixão não tem nada a ver com a gente tirar as experiências ruins da nossa vida? Não tem como. Elas existem, elas estão aí para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, elas são desafiadoras, nem sempre a gente consegue, mas aos poucos a gente vai criando um novo autorrelacionamento e vai tornando a experiência mais palatável, né? A visita um pouco menos resistente, né, Aceita que dói emocionalmente. menos. Eu aceito que dói menos, mas além de aceitar que dói menos, eu posso ser gentil comigo. Eu posso me oferecer compaixão, né? Então, eu acrescentei só um ingrediente da receita do bolo. Tem a dor, tem o sofrimento, o medo, a preocupação e mais autocompaixão. E aí fica um pouquinho mais palatável, né? Para nós passarmos por essa experiência e ressignificarmos elas. Eu ia fazer um exercício, mas não vai dar tempo. Dentro de todas as palavras que a gente colocou aqui, né, das contribuições que vocês fizeram, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? Dentro do que a gente estudou até agora com autocompaixão? Por exemplo, quando a gente fala, tem uma palavrinha que ficou bem bacana para mim, né? Quando a gente fala de sentir seguro, segurança em sentir. Depois do que a gente conversou agora, isso faz sentido para vocês?
Como que é isso? Eu me sinto mais seguro ao sentir as minhas emoções. Cai na aceitação novamente, né? Não parece É ameaçador, você, né? é você se preparar para, né? É uma preparação que você faz. Aí você, eu vou receber uma visita, mas eu me preparo para receber aquela visita. Então, eu vou me sentir seguro, Uhum. tá certo? E essa Acho que questão ajuda. E essa questão de olhar, né? Porque se toda vez vem aquela mesma visita, então toda vez eu tenho aquela mesma experiência e eu não quero olhar para aquilo. Eu não quero olhar para o desconforto que a minha raiva me gera, o desconforto que aquela presença daquela pessoa me gera. Então, toda vez que ela chega, eu não quero sentir, e por eu não querer sentir, eu vou tentando, né, manter uma certa distância, uma evitação. Evitando que ela venha, arrumando desculpas que eu estou viajando, que eu não vou estar em casa, né? Não sei, N coisas que a gente cria. Mas se a gente olha, né, tá, eu vou olhar como eu me sinto. Nossa, é uma mistura de tristeza com raiva, com chateação, não sei, né? Ah, então peraí, deixa eu olhar para o que eu sinto. Se eu olho para o que eu sinto com mais segurança, com menos temor, menos receio, né? Eu crio um espaço de abertura, uma abertura maior para me sentir. Então se torna seguro sentir. Não tem problema vir uma sensação desagradável, né? Eu me preparei, como diz o Cacheta, não tem problema. Eu aceito, eu experiencio e eu ofereço uma bondade para mim ao viver aquela experiência. Se a gente for pensar assim, a nível prático, do que eu assimilei assim de mais profundo nesse estudo com vocês da autocompaixão, foi exatamente isso. Fica bem claro isso. A gente não consegue evitar as experiências desagradáveis. A gente pode não prolongá-las, como a Dorinha falou, né? Porque a dor, ela acontece. E pode vir um sofrimento, mas eu não preciso estender o meu sofrimento com a minha mente falando, não, mas ela vai vir. Aí ela vai vir, ela reclama da minha comida, ela reclama do meu lençol, ela não gosta dos meus modos, aí ela vai falar alguma coisa a meu respeito, aí vem aquela narrativa louca, né? Ela tá chegando, mas eu não quero que ela chegue, aí a gente tem uma dor de barriga, é tudo psicossomático, né? Começa a passar mal, pega uma virose, fala, nossa, mas de tanta resistência que a gente cria a viver aquela experiência, né? Olha como que o nosso biológico também atua, né? Dispara todos os nossos gatilhos aqui de resposta de defesa, né? Nossos mecanismos de defesa para não ter que viver aquelas experiências. E, na verdade, não, a gente só se passa a ter mais segurança para viver aquilo que a gente vive, né? De uma forma tão imprevisível, impermanente, e aí a gente traz esses recursos, tá? Eu acho que isso caberia aqui uma autoanálise, né? Por que que essa pessoa me incomoda tanto? Porque a gente precisa de fazer essa autoanálise. O que que nela me incomoda tanto? Né? Se a gente começar a fazer esse autoanálise, talvez a gente não tenha tanta aversão, não é? Essa autoanálise. Quando a gente está com raiva, alguma pessoa nos ofende, nos incomoda, esse autoanálise é muito importante, mas por que que ela me deixa desse jeito? Por que que eu estou com tanta raiva, né? Quando nós passamos a fazer uma autoanálise da situação que nos incomoda, a coisa torna mais amena e nos ajuda nesse processo. Tem um capítulo. Pode falar, Dorina. Porque vamos encontrar, sim, a gente encontra no nosso caminho, na nossa jornada, muita coisa que não é agradável, né? Mas quando a gente passa a fazer esse autoanálise, a coisa não torna tão dolorosa, às vezes, né? Que às vezes é até dolorosa, mas quando eu passo a fazer esse autoanálise e perceber por que que eu estou sentindo isso é em relação a essa pessoa, a isso, aquilo, né? Então isso se torna mais ameno, porque a gente é alguma coisa que nos incomoda que realmente dentro a gente tem um pouquinho daquilo, né? Por Uhum. isso que isso nos incomoda muito. Eu vou deixar, então, para a gente encerrar, uma sugestão de leitura para vocês. Dentro do livro da Christine, ela começa a citar alguns escritores ou alguns profissionais terapeutas, vai pegar bem na fala da Dora, que atuam, né,
ali no campo da psicologia com a autocompaixão. E tem um títulozinho aqui que ela traz, eu estou olhando pelo PDF, eu uso é o Kindle, então não sei falar qual que é a página do livro, mas no PDF é a página 133, e ela fala assim, o poder da cura da autocompaixão. E o exemplo dela é exatamente isso que a Dorinha falou. Aí não fica só nesse exercício que a Christine traz, mas um processo terapêutico que uma mãe vivenciou para ela entender por que que ela atuava de determinada forma, né, diante de uma experiência, né, no caso, uma preocupação com a filha. Então, foi um processo de resgatar, igual a Dorinha falou, o porquê, né, por que ela se sentia assim. E aí, junto com o profissional o terapeuta, no caso, ele fez esse processo com ela, tendo como base a autocompaixão. Então, eu vou deixar essa partezinha do livro como sugestão, tá? No PDF é o 133, e aí eu sugeriria também a página 136, que ela fala do treinamento para mente compassiva. É tudo em sequência, gente. São subtítulos, né? E autocompaixão plenamente consciente. Ela vai dar esses exemplos de aplicações da autocompaixão no campo aí do cuidado da saúde mental, emocional, tá? Nos exercícios atencionais, os programas de redução, né? De redução de estresse, depressão, auxílio da autocompaixão, tá bom? Alguém gostaria? Dorinha, você quer falar mais? Não, por hoje eu deixo. Gente, se alguém quiser falar alguma Eu falei coisa, bastante, né? Só isso. bom, então, espero que vocês tenham gostado da dinâmica. Eu fiquei caçando aquela ferramenta hoje que um instrutor nosso passou. Eu falei, Eu nossa, é tão adorei, dinâmico. achei sensacional, só que eu me embolei um pouquinho e preferi escrever por aqui. Mas é lindo e é uma delícia ver as palavrinhas surgindo, virando e aumentando e ficando estáticas no meio, realmente aquilo que a gente mais acredita. É Uhum. fantástico. Eneide, eu que É, eu, agradeço. Pode falar, Dori. eu acho importante interagir, sabe? Quando o grupo interage um com o outro, eu sempre nos meus grupos, né, Aline, eu gosto dessa, porque cada um traz alguma coisa para somar, né? Às vezes, porque as palavras têm muito viés que a gente pode usar de várias maneiras para explicar uma mesma coisa, então isso enriquece, né? Uhum. A gente vai formando uma coxinha, né? Uma coxinha de Uhum. retalhos. Gente, então é isso. Quem ficar confortável de abrir a câmera para a gente fazer um registro. Agradecer vocês.